O grito dela ainda ecoa na minha cabeça todas as noites. Estragou meu casamento, sua velha vagabunda! Essas palavras saíram da boca daquela que seria minha nora, em pleno altar, diante de mais de 200 pessoas. Mas eu não me arrependo do que fiz. Eu, Odete Pacheco, aos 62 anos, fiz o que qualquer mãe faria para proteger um filho, mesmo que isso significasse destruir o dia mais importante da vida dele. Meu nome é Odete Pacheco, tenho 62 anos e moro em Santos, no litoral de São Paulo. Ou melhor, morava. Agora vivo em um pequeno apartamento alugado, longe de tudo o que conheci por décadas. A vida tem dessas reviravoltas, não é mesmo? Num dia você está na primeira fileira de uma igreja tradicional, pronta para ver seu único filho se casar. No outro, você está segurando um microfone com as mãos tremendo, prestes a revelar segredos que vão mudar a vida de todos os presentes. Júlio, meu filho, sempre foi meu orgulho. Criado com todo o carinho após meu divórcio de Cláudio, seu pai. Júlio se formou em engenharia, tinha seu próprio escritório e, segundo todos diziam, um futuro brilhante pela frente. Nunca deu trabalho, nunca me decepcionou, até conhecer Fernanda Ribeiro. Ainda me lembro do dia em que ele a trouxe para jantar em casa pela primeira vez. Alta, cabelos negros, um sorriso que iluminava o ambiente. Júlio a conheceu no Clube Náutico Santista, durante um evento beneficente. Ele estava radiante, olhava para ela como se tivesse encontrado um tesouro. E eu, como toda mãe, queria apenas a felicidade dele. Mas há algo em ser mãe que ninguém conta. Aquele sexto sentido que parece um radar para problemas. E meu radar interno disparou no momento em que ela atravessou a porta da minha casa. Não conseguia explicar na época. Era um desconforto, uma sensação estranha. O jeito como ela olhava para os objetos da sala, como avaliava cada detalhe da decoração, como perguntava sobre a história da família com um interesse que parecia calculado. Afastei esses pensamentos. É só ciúme de mãe, disse para mim mesma enquanto servia o jantar. Toda sogra passa por isso. Os meses seguintes foram um turbilhão. O namoro evoluiu rapidamente para noivado, e antes que eu pudesse piscar, estávamos escolhendo o buffet para o casamento. Júlio estava apaixonado demais para enxergar qualquer coisa além daquele rosto bonito. Quando tentei pedir para que esperassem um pouco mais, ele reagiu mal. Mãe, já tenho 32 anos, sei o que estou fazendo. Foi a primeira vez que discutimos seriamente. A igreja Nossa Senhora da Conceição já estava reservada, o vestido escolhido, os convites enviados. Enquanto isso, pequenos detalhes começaram a me incomodar ainda mais. Os telefonemas que ela recebia e saía para atender longe de todos. Às vezes em que dizia estar com a família, mas minha amiga Roberta a via no restaurante Maresia com outros homens. As histórias sobre sua família que nunca batiam. Ora o pai era empresário, ora trabalhava no exterior. E nunca, em momento algum, conhecemos qualquer parente dela. Numa manhã de domingo, estava tomando café na padaria Pão Dourado, como de costume, quando seu antenor, o dono do mercadinho da Vila Esperança, sentou-se ao meu lado. Homem de respeito, conhecido por todos no bairro há mais de 30 anos. Dona Odete, ele disse em voz baixa, a senhora sabe com quem seu filho está se envolvendo? Senti um frio na espinha. Ele contou que viu Fernanda várias vezes na companhia de homens conhecidos na região por terem ligações com o crime organizado. Tem um especialmente perigoso, o Mário, que chamam de Caixa Preta. É chefe de uma facção que opera no Porto. Saí dali direto para a casa de Roberta. Minha amiga de décadas, a única pessoa em quem podia confiar totalmente. Desabei no sofá dela e contei tudo. Foi Roberta quem sugeriu que investigássemos mais a fundo. Se for verdade, Odete, seu filho está correndo perigo. Se for mentira, pelo menos você vai ter paz de espírito. Nas semanas seguintes, transformamo-nos em detetives amadoras. Roberta fotografou Fernanda saindo de lugares suspeitos. Eu anotei horários, nomes, placas de carros. Era surreal, como se estivesse vivendo dentro de um filme policial. A cada nova descoberta, meu coração afundava mais. Não era apenas uma questão de infidelidade, o que já seria terrível. Era algo muito maior e mais perigoso.
O momento decisivo veio quando, desesperada, fui até a delegacia de Polícia Civil. Após muita insistência, consegui falar com o delegado Bruno Sampaio. Levei as fotos, os horários, os nomes. Achei que ele me trataria como uma senhora paranoica, mas sua expressão mudou ao ver o material. Depois de algumas ligações e consultas no sistema, ele me olhou com seriedade. Senhora Pacheco, a situação é mais grave do que a senhora imagina. Foi ali que ouvi pela primeira vez a sigla PCC, Primeiro Comando da Capital, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Fernanda não era apenas uma golpista qualquer. Segundo os registros da polícia, ela tinha conexões diretas com o tráfico de drogas que operava no Porto de Santos. Meu filho estava prestes a se casar com alguém que poderia colocá-lo em perigo mortal. Saí da delegacia com as pernas bambas, me apoiando nas paredes. Tentei falar com Júlio naquela mesma noite. Preparei seu prato favorito, abri um vinho bom, criei todo um ambiente para uma conversa difícil. Mas quando comecei a falar, ele explodiu antes mesmo que eu pudesse mostrar qualquer evidência. Você nunca gostou dela, mãe. Sempre procurando defeitos, sempre com essa implicância. Chega! O casamento estava marcado para dali a 2 semanas. Tentei novamente nos dias seguintes, mas ele sequer atendia minhas ligações. Conversei com Cláudio, meu ex-marido, que também não me levou a sério. Você sempre foi dramática demais, Odete. Ele disse com aquele tom condescendente que sempre me irritou. Deixe o menino ser feliz. Nunca me senti tão sozinha quanto naqueles dias. Passei noites inteiras acordada, olhando para o teto, imaginando o futuro do meu filho. Via notícias de violência ligada ao tráfico e tremia pensando que ele poderia estar no meio daquilo tudo. Ou pior, que poderia ser usado como laranja em esquemas de lavagem de dinheiro, já que era um engenheiro respeitado. No dia do casamento, acordei com uma certeza absoluta. Não podia ficar calada. Vesti meu conjunto azul marinho, coloquei meu colar de pérolas, presente do meu pai quando completei 50 anos, e fui para a igreja com um dossiê completo na bolsa. As fotos, os relatórios, tudo o que consegui reunir com a ajuda de Roberta e as informações do delegado Bruno. A igreja Nossa Senhora da Conceição estava lindamente decorada. Flores brancas por todo lado, música suave, convidados elegantes. Sentei-me na primeira fileira, do lado esquerdo, como manda o protocolo. Vi meu filho no altar, lindo em seu terno, nervoso e feliz. Por um momento, quase desisti. Quem era eu para destruir aquele momento? E se estivesse errada? Mas então a marcha nupcial começou. As portas se abriram e Fernanda entrou, deslumbrante em seu vestido branco. Olhei para o fundo da igreja e vi, entre os convidados, um homem que reconheci das fotos. Mário Caixa Preta. Ele não estava lá para celebrar o amor do casal. Estava marcando território. O padre Joaquim iniciou a cerimônia. Quando chegou a parte, se alguém tem algo contra esta união, fale agora ou cale-se para sempre. Senti como se o tempo tivesse parado. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, como sempre acontece nesse momento. As pessoas se remexeram nos bancos, algumas sorriram. Ninguém espera que alguém realmente fale algo. Levantei-me. Minhas pernas tremiam tanto que achei que cairia ali mesmo. Caminhei lentamente pelo corredor central até o altar. Vi o rosto de Júlio mudar da surpresa para o pânico. Vi Fernanda apertar o buquê com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Estendi a mão para o padre e pedi o microfone. Ele, tão surpreso quanto todos, me entregou automaticamente. Meu filho, comecei com a voz falhando. Não posso deixar você se casar com essa mulher. Foi nesse instante que a vida de todos nós mudou para sempre. E o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. O silêncio que tomou conta da igreja naquele momento era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhares estavam fixos em mim. Uma senhora de 62 anos que acabara de interromper um casamento. Mas deixe-me contar como cheguei até ali. Como comecei a suspeitar que algo não estava certo com a mulher que meu filho escolheu para compartilhar sua vida. Conheci Fernanda Ribeiro numa tarde de domingo no Clube Náutico Santista. Júlio a trouxe para me apresentar após 2 meses de namoro. Lembro-me do vestido vermelho que ela usava, do batom combinando e do sorriso que parecia ensaiado.
Abraçou-me como se fôssemos velhas amigas, com uma intimidade que me desconcertou. Finalmente conheço a famosa Dona Odete. Júlio fala tanto da senhora que sinto como se já nos conhecêssemos há anos. Naquele primeiro encontro, tudo parecia normal. Ela contou que trabalhava com relações públicas, que tinha estudado na capital e se mudado para Santos há poucos anos. Falou da família no interior de São Paulo, dos pais que viajavam muito a trabalho. Júlio a olhava com adoração, completando suas frases, rindo de suas piadas. Era o olhar de um homem completamente apaixonado. Mas houve um momento, apenas um breve instante, em que nossos olhares se cruzaram quando Júlio foi ao banheiro. Algo nos olhos dela me causou um desconforto profundo. Um vazio, uma frieza que contrastava com o calor de suas palavras. Pensei estar imaginando coisas. Afinal, qual mãe não sente uma pontada de ciúme quando o filho apresenta uma namorada? As semanas seguintes foram de jantares em família, almoços de domingo, passeios pela orla da praia. Fernanda se esforçava para parecer a nora perfeita. Trazia presentes pequenos, mas significativos. Um bolo caseiro, que depois descobri ter sido comprado, um livro de uma autora que mencionei gostar, um vaso de flores para a mesa da sala. Gestos que agradavam a Júlio e mostravam uma atenção aos detalhes. Mas aos poucos, pequenas inconsistências começaram a aparecer. Numa tarde, ela mencionou que o pai era empresário do ramo de exportação. Semanas depois, disse que ele trabalhava com consultoria internacional. Quando perguntei mais detalhes, ela mudava de assunto com uma habilidade impressionante. Nunca falava da infância por muito tempo, nunca mostrava fotos antigas. "Mamãe, você está sendo paranoica", Júlio me disse quando levantei o assunto delicadamente. "Fernanda é reservada sobre a família dela porque teve uma infância difícil. Não force." Tentei aceitar. Verdadeiramente tentei. Talvez fosse apenas uma garota com problemas familiares que não gostava de tocar no assunto. Quem não tem seus segredos? Eu mesma tinha os meus. Então veio o noivado, rápido demais para o meu gosto. Apenas 6 meses de relacionamento e Júlio já estava comprando alianças. A festa de noivado foi na mansão dos Pacheco, nossa casa no bairro mais elegante de Santos. Uma propriedade que pertencia à família do meu ex-marido há gerações e que ficou com ele após o divórcio, mas onde Júlio ainda morava. Foi nessa festa que vi Fernanda ao telefone no jardim. Estava afastada dos convidados e não me viu aproximando. Falava baixo, mas com uma autoridade que nunca havia demonstrado antes. "Não me interessa se está difícil. Encontre um jeito. Tenho 3 meses até o casamento e preciso que tudo esteja organizado até lá." Sua voz era dura, quase irreconhecível. Quando me viu, sorriu instantaneamente, voltando a ser a doce Fernanda. "Ah, Dona Odete, estava apenas resolvendo um problema com o buffet do casamento. Esses fornecedores, sabe como é?" Aquela transformação instantânea me perturbou. Era como se ela usasse uma máscara que podia colocar e remover conforme a necessidade. Comentei com Roberta, minha amiga de décadas, que estava na festa. "Acho que estou ficando maluca, Roberta. Tem algo nessa moça que não me desce." Roberta, diferente de todos os outros, me levou a sério. "Odete, sempre confiei na sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está." Foi Roberta quem 2 semanas depois me ligou agitada. Tinha visto Fernanda no restaurante Maresia, um lugar elegante à beira-mar. Ela não estava sozinha, Odete. Estava com um homem. E não era seu filho. Talvez um amigo, um colega de trabalho. Sugeri, querendo acreditar. A forma como se tocavam não sugeria amizade. Roberta respondeu secamente. No dia seguinte, em vez de ir à minha aula de hidroginástica, pedi que Roberta me levasse ao tal restaurante. Sentamos no fundo, chapéus e óculos escuros como disfarce improvável. Nos sentimos como adolescentes em uma aventura proibida. Esperamos por quase 2 horas até que Fernanda apareceu, dessa vez com outro homem. Não era Júlio. Esse era mais velho, cabelos grisalhos, terno caro. Eles sentaram-se num canto discreto e vi quando suas mãos se tocaram sobre a mesa. Uma intimidade que passou rápido, mas inconfundível. "Viu só? Não estou inventando", sussurrou Roberta. "Aquela cena abriu uma ferida em mim.
Meu ex-marido, Cláudio, me traiu por anos antes que eu descobrisse. Prometi a mim mesma que nunca deixaria meu filho passar pelo mesmo sofrimento, mas precisava de mais provas. Uma mão tocando outra durante o almoço não era evidência suficiente. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Fernanda frequentemente cancelava planos de última hora. Tinha compromissos de trabalho que surgiam inesperadamente. Uma vez, liguei para o escritório onde ela dizia trabalhar, apenas para descobrir que ninguém com seu nome trabalhava lá. Quando confrontei Júlio sobre isso, ele explicou que ela havia recentemente mudado de emprego e agora trabalhava como freelancer. Por que ela não contou isso? Perguntei. Ela contou, mãe. Você não prestou atenção, respondeu ele impaciente. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse tão determinada a encontrar falhas que estava inventando problemas. Decidi dar um passo atrás. Afinal, se meu filho a amava tanto, devia haver algo de bom nela que eu não estava vendo. Essa resolução durou exatamente 3 dias. Na quarta-feira daquela semana, fui à padaria Pão Dourado, como fazia todas as manhãs. Seu Antenor, o dono do mercadinho da Vila Esperança, que sempre tomava café ali, veio sentar-se comigo. Um senhor respeitado no bairro, conhecido por todos há mais de 3 décadas. Dona Odete, ele começou com hesitação evidente. Perdoe-me a intromissão, mas é verdade que seu filho vai se casar? Sim, respondi, surpresa com a pergunta. Conhece a noiva? Ele remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Conheço. Não pessoalmente, mas a vejo com frequência no bairro. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. A senhora sabe com quem seu filho está se envolvendo? O tom dele me alarmou. Não era o típico fofoqueiro de bairro. Era um homem sério, preocupado. O que você sabe, seu Antenor? Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos ouvia. Tenho visto essa moça na companhia de certos elementos, pessoas que não têm boa reputação na região, especialmente um homem que todos conhecem como Mário Caixa Preta. É um sujeito perigoso, Dona Odete, chefe de uma facção que opera no Porto. Senti meu estômago afundar. A menção ao Porto de Santos, um dos maiores da América Latina, sempre vinha acompanhada de histórias sobre contrabando e tráfico. Era conhecimento comum que organizações criminosas operavam ali, infiltradas entre os milhares de trabalhadores honestos. Tem certeza disso, seu Antenor? É uma acusação muito séria. Ele assentiu gravemente. Não falaria se não tivesse certeza. Meu sobrinho trabalha no Porto. Ele os viu juntos mais de uma vez, em locais onde pessoas comuns não vão. Saí da padaria diretamente para a casa de Roberta. Precisava de alguém em quem confiar plenamente. Alguém que não achasse que eu estava exagerando ou sendo uma sogra intrometida. Contei tudo o que seu Antenor havia dito. Roberta me escutou em silêncio, os olhos arregalando-se à medida que eu falava. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as suas. Odete, isso é muito mais sério do que pensávamos. Se for verdade, seu filho pode estar em perigo real. Foi ela quem sugeriu que investigássemos mais a fundo. Se for mentira, você terá paz de espírito. Se for verdade, poderá proteger Júlio. Assim começou nossa improvável missão detetivesca. 2 senhoras na casa dos 60, uma viúva e outra divorciada, transformadas em investigadoras amadoras. Teria sido cômico se não fosse tão desesperadamente sério. Roberta tinha um sobrinho que trabalhava como segurança em vários estabelecimentos noturnos de Santos. Através dele, conseguimos informações sobre locais frequentados por pessoas ligadas ao crime organizado. Eu, por minha vez, comecei a observar os padrões de Fernanda. Anotava quando ela dizia estar em um lugar e depois verificava se era verdade. A primeira confirmação veio quando ela cancelou um jantar de família, alegando uma reunião de trabalho. Naquela noite, Roberta a fotografou entrando em um bar conhecido na zona portuária, acompanhada de 2 homens que seu sobrinho identificou como associados do PCC. Não era uma reunião de trabalho qualquer. Passamos semanas nessa investigação improvisada. Eu mantinha um pequeno caderno onde anotava tudo: horários, locais, nomes, placas de carros. Fernanda era cuidadosa, mas não o suficiente para 2 mulheres determinadas a descobrir a verdade. O momento mais revelador
Veio quando a seguimos até um armazém abandonado perto do porto. Roberta dirigia enquanto eu me escondia no banco traseiro. Vimos Fernanda entrar no local e sair 1 hora depois. Durante esse tempo, vários homens entraram e saíram do mesmo armazém, alguns claramente armados. Isso já é o suficiente, disse Roberta. Precisamos falar com a polícia. Mas eu hesitei. Ir à polícia significava tornar tudo oficial. Significava admitir que a situação era grave o suficiente para envolver as autoridades. E se estivermos erradas? E se houver uma explicação? Que explicação poderia haver para ela frequentar um lugar como aquele, com pessoas como aquelas? Rebateu Roberta. Odete, isso vai além de uma simples traição. Seu filho pode estar sendo usado para algum esquema. Você quer esperar até que seja tarde demais? Ela estava certa, é claro. Mas a ideia de entrar numa delegacia, de expor minha família, de potencialmente destruir o casamento do meu filho, tudo isso me paralisava. Passei dias remoendo a decisão, olhando as provas que havíamos reunido, tentando encontrar explicações alternativas. Foi um telefonema de Júlio que finalmente me decidiu. Ele ligou, empolgado, para dizer que Fernanda havia sugerido que após o casamento eles abrissem uma empresa de importação juntos. Ela tem contatos no Porto, mãe. Diz que podemos fazer fortuna em poucos anos. Gelei ao ouvir aquilo. Uma empresa de importação seria o disfarce perfeito para atividades ilícitas. Meu filho, um engenheiro respeitado, com uma reputação impecável, seria o laranja ideal. Ele nunca levantaria suspeitas. Na manhã seguinte, fui até a delegacia de polícia civil. Sentei-me na recepção por quase 2 horas antes que alguém pudesse me atender. Quando finalmente fui chamada, encontrei-me diante do delegado Bruno Sampaio, um homem na casa dos 40 anos, com olheiras profundas de quem dormia pouco. "Em que posso ajudá-la, senhora?" perguntou ele, claramente ocupado e impaciente. Coloquei sobre a mesa o envelope com tudo o que havia reunido. As fotos, as anotações, os locais, os nomes. Falei por quase 20 minutos sem interrupção, despejando todas as minhas preocupações. Esperava que ele me tratasse como uma senhora paranoica, mas à medida que falava, via sua expressão mudar. Ele pegou as fotos, examinou-as com cuidado, anotou alguns nomes. "Com licença", disse ele levantando-se. Saiu da sala com meu material. Fiquei sentada ali, sozinha, por quase meia hora. Quando ele retornou, estava acompanhado de outro homem, mais velho, que se apresentou como o inspetor Raul. Ambos sentaram-se à minha frente com expressões graves. "Senhora Pacheco?" começou o delegado Bruno. "A situação é mais séria do que a senhora imagina." Ele então me mostrou uma pasta com informações sobre Fernanda Ribeiro. Segundo os registros da polícia, ela estava sendo monitorada há quase 1 ano por suspeita de envolvimento com o primeiro comando da capital, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. A mulher com quem meu filho planejava se casar era suspeita de participar de esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas através do Porto de Santos. Ela nunca foi presa porque é muito cuidadosa. Nunca a pegamos em flagrante, mas temos quase certeza de seu envolvimento com Mário Alves, conhecido como Caixa Preta, um dos líderes da facção em Santos, explicou o inspetor Raul. O chão parecia ter desaparecido sob meus pés. Era pior do que eu imaginava, muito pior. "Seu filho corre perigo, senhora", continuou o delegado Bruno. "Não apenas físico, mas também legal. Se ele abrir uma empresa com ela, como mencionou, poderá ser implicado em crimes graves, mesmo que inocente." Saí da delegacia com as pernas bambas, apoiando-me nas paredes. Tinha recebido mais informações do que esperava, e agora precisava decidir o que fazer com elas. O casamento estava marcado para dali a 2 semanas. Não havia muito tempo. Tentei falar com Júlio naquela mesma noite. Preparei seu prato favorito, ensopado de frutos do mar. Abri um vinho bom que guardava para ocasiões especiais. Criei todo um ambiente para uma conversa difícil. Ele chegou animado, falando sobre os últimos preparativos do casamento, sobre a lua de mel que fariam em Cancún, sobre como estava feliz. Esperei que terminasse de comer antes de começar.
Escolhi minhas palavras com cuidado, tentando ser delicada. Júlio, meu filho, preciso te contar algo importante sobre Fernanda. Antes mesmo que eu pudesse continuar, vi seu semblante mudar. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto. Mãe, por favor, não comece com isso de novo. Você não entende, Júlio. Isso é sério. Eu descobri coisas. Ele bateu na mesa, fazendo os talheres saltarem. Chega! Você nunca gostou dela, mãe! Sempre procurando defeitos, sempre com essa implicância. Não aguento mais isso. Tentei mostrar as fotos, falar sobre a delegacia, mas ele se recusou a olhar, a ouvir. Levantou-se furioso, jogou o guardanapo na mesa. Não quero ouvir mais uma palavra contra Fernanda, nem mais uma. Se você não consegue aceitar a mulher que escolhi, talvez seja melhor não comparecer ao casamento. E saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da sala caiu. Fiquei ali, atordoada, olhando para o jantar quase intacto e as provas que ele se recusou a ver. Nos dias seguintes, tentei novamente. Liguei, mandei mensagens, até fui ao escritório dele. Mas Júlio se recusava a me atender. Ele está muito ocupado, dizia sua secretária, com um olhar de pena que me dizia tudo o que precisava saber. Meu próprio filho havia me bloqueado de sua vida. Conversei com Cláudio, meu ex-marido, esperando que ele pudesse fazer Júlio ouvir a razão. Mas Cláudio também não me levou a sério. Você sempre foi dramática demais, Odete. Ele disse com aquele tom condescendente que me irritava profundamente desde os tempos de casados. Deixe o menino ser feliz. Fernanda é uma moça encantadora, e você está vendo problemas onde não existem. A facilidade com que Cláudio descartou minhas preocupações me deixou intrigada. Será que ele realmente achava que eu estava exagerando? Ou havia algo mais? No momento, atribuí a sua típica indiferença. Mais tarde, descobriria o quanto estava enganada. O tempo passava rapidamente. Faltava uma semana, depois apenas 5 dias, depois 3. O casamento se aproximava e eu me sentia cada vez mais desesperada. Júlio continuava me evitando. As mensagens que eu mandava ficavam sem resposta. Roberta tentou falar com ele também, mas não teve mais sucesso do que eu. O que vou fazer, Roberta? Perguntei numa tarde, tomando chá em sua varanda. Não posso deixar meu filho se casar com essa mulher, mas ele se recusa a me ouvir. Roberta segurou minha mão, seus olhos cheios de preocupação. Talvez seja a hora de medidas drásticas, Odete. Que tipo de medidas drásticas você está sugerindo, Roberta? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Minha amiga sempre foi sensata, mas o brilho em seus olhos me assustou. O casamento, Odete. Você precisa interrompê-lo. Ela respondeu com uma convicção que me deixou sem fôlego. Interromper? Como assim? Levantar durante a cerimônia quando o padre perguntar se alguém tem algo contra? Isso só acontece em filmes, Roberta. Ela segurou minhas mãos com firmeza. Às vezes a vida imita a arte, minha amiga. E se for a única maneira de salvar seu filho? Aquela conversa ficou martelando em minha cabeça nos dias que se seguiram. A ideia parecia absurda, digna de uma telenovela das 9. Eu, Odete Pacheco, uma senhora de 62 anos, ex-empresária do ramo têxtil, interrompendo um casamento como uma louca? Impossível. Tinha que haver outra saída. Foi nessa mesma noite que tomei uma decisão. Precisava de provas ainda mais concretas. Provas que nem mesmo Júlio poderia ignorar. E para isso, precisaria ir além das minhas investigações amadoras com Roberta. Precisaria de ajuda profissional. Na manhã seguinte, peguei minhas economias do banco, uma quantia considerável que guardava para emergências. Se havia alguma emergência em minha vida, era essa. Encontrei-me com Gustavo Mendes, um ex-policial que agora trabalhava como detetive particular. Um homem discreto, na casa dos 50 anos, recomendado pelo próprio delegado Bruno quando o procurei novamente. Quero tudo. Expliquei a Gustavo em seu escritório modesto no centro de Santos. Fotos, gravações, provas concretas do envolvimento dela com o crime organizado. Algo que nem mesmo meu filho possa negar. Gustavo ouviu atentamente enquanto eu expunha tudo o que já sabia sobre Fernanda. Quando terminei, ele fez apenas uma pergunta. A senhora tem noção do perigo que está correndo ao investigar alguém ligado ao PCC? Tenho medo, admiti.
mas tenho mais medo ainda do que pode acontecer com meu filho se eu não fizer nada. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Vou precisar de um adiantamento para começar. E não posso prometer resultados imediatos. Essas pessoas são cautelosas. Entreguei-lhe um envelope com dinheiro sem hesitar. Era um investimento no futuro de Júlio, na sua segurança, na sua vida. O casamento é em 3 dias, alertei. Não temos muito tempo. Farei o possível. Foi tudo o que ele prometeu. Nos 2 dias seguintes, vivi em um estado de nervos que nunca havia experimentado antes. Cada ligação telefônica me sobressaltava. Cada batida na porta me fazia pular. Não conseguia comer direito. Mal dormia. Roberta vinha me visitar diariamente, preocupada com meu estado. Você parece um fantasma, Odete, disse ela na tarde do 2º dia. Isso está te consumindo. É meu filho, Roberta. O que você esperava? Ela suspirou, servindo-me mais uma xícara de chá que eu provavelmente não beberia. Sei que é seu filho, mas também é um homem adulto que faz suas próprias escolhas. Escolhas baseadas em mentiras. Retruquei. Fernanda o enganou completamente. Ele não sabe quem ela realmente é. O telefone tocou antes que Roberta pudesse responder. Era Gustavo. Preciso vê-la agora, disse ele, a voz tensa. Encontre-me no café da livraria Páginas Amareladas em meia hora. Venha sozinha. Meu coração disparou. Você encontrou algo? Não é assunto para telefone. Meia hora. E desligou. Roberta me olhou ansiosamente. Era ele? O detetive? Assenti, já procurando minha bolsa e as chaves do carro. Preciso ir encontrá-lo agora. Ele tem algo. Vou com você. Ofereceu-se Roberta, levantando-se. Não, ele pediu que eu fosse sozinha. Ana, a expressão dela mudou sutilmente. Um lampejo de... O quê? Irritação? Preocupação? Não acho seguro você ir sozinha, Odete. Estarei em um lugar público. Não se preocupe. Cheguei à livraria Páginas Amareladas precisamente na hora marcada. Era um estabelecimento pequeno e aconchegante no centro histórico, com um café no mezanino. O tipo de lugar onde intelectuais e estudantes passavam horas discutindo literatura. Não era o ambiente que eu imaginaria para uma troca de informações sobre o crime organizado. Gustavo já estava lá, sentado em um canto afastado, uma pasta na mesa e uma xícara de café intocada à sua frente. Parecia tenso, os olhos constantemente verificando a entrada e as pessoas ao redor. Senhora Pacheco? Ele cumprimentou formalmente quando me sentei. O que descobriu? Perguntei sem rodeios. Ele abriu a pasta com cuidado, revelando várias fotografias. Mais do que esperava encontrar em tão pouco tempo. As fotos mostravam Fernanda em diversos locais, saindo de um depósito no Porto de Santos, em uma reunião com homens de aparência intimidadora em um restaurante isolado, entrando em um carro com Mário Caixa Preta, em uma boate, beijando um homem que definitivamente não era meu filho. Consegui isso em apenas 2 dias, explicou Gustavo. Ela não é tão cuidadosa quanto deveria, considerando com quem está envolvida. O que isso significa? Significa que ela está profundamente envolvida com o PCC. Não é apenas uma associada casual. Pelo que pude verificar com meus contatos, ela trabalha diretamente para Mário, ajudando a coordenar a entrada de drogas pelo porto e a lavagem do dinheiro resultante. Senti o sangue fugir do meu rosto. E quanto ao relacionamento com meu filho? Gustavo hesitou, como se medisse suas palavras. De acordo com o que descobri, seu filho representa uma oportunidade perfeita para a organização. Um engenheiro respeitável, de boa família, sem qualquer antecedente criminal. O marido ideal para abrir empresas legítimas que possam servir de fachada para operações de lavagem de dinheiro. Fechei os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Era exatamente o que eu temia. Júlio não era um namorado para Fernanda. Era um ativo, uma ferramenta, uma peça em um jogo muito maior e mais perigoso. Isso não é tudo, continuou Gustavo, tirando mais algumas fotos da pasta. Consegui imagens dela em um encontro ontem à noite. Não foi fácil. Tive que subornar um garçom para colocar uma microcâmera na mesa deles. As novas fotos mostravam Fernanda jantando com Mário em um restaurante elegante nos arredores de Santos. Estavam próximos, íntimos. Em uma das imagens,
Ele passava a mão pelo rosto dela em um gesto que só poderia ser descrito como carinhoso. Eles têm um relacionamento? Perguntei, sentindo náuseas. Ao que parece, sim, e não é recente. Segundo minhas fontes, eles estão juntos há anos. Ela é, para todos os efeitos, a mulher de Mário no mundo do crime. Então, por que se casar com meu filho? Como eu disse, seu filho é uma oportunidade valiosa para eles. Uma cobertura perfeita, um acesso a círculos sociais que normalmente estariam fechados para pessoas como Mário. Olhei novamente para as fotos, meu coração partido pelo que via. Não era apenas o envolvimento criminal que me preocupava, mas a completa manipulação emocional de Júlio. Ele realmente amava Fernanda. Acreditava que ela o amava também. Descobrir não apenas que ela o estava usando, mas que mantinha um relacionamento com outro homem. Seria devastador. Isso não é tudo, disse Gustavo, sua voz ficando ainda mais grave. Ele tirou um pequeno gravador do bolso. Consegui gravar parte da conversa deles ontem. Apertou o play. A voz de Fernanda saiu clara, fria, calculista. Tão diferente da voz doce que usava com meu filho. O idiota não suspeita de nada. Acha que vamos abrir uma empresa de importação legítima. Mal sabe ele que será nosso principal laranja. Se algo der errado, é ele quem vai cair, não nós. A voz masculina, presumivelmente de Mário, respondeu com uma risada. E a mãe dele? Ouvi que ela anda fazendo perguntas. Aquela velha intrometida? A risada de Fernanda era cortante como uma lâmina. Ela não consegue provar nada. E depois do casamento, vou garantir que Júlio se afaste completamente dela. Ela não será um problema. Gustavo desligou o gravador. Fiquei em silêncio, tentando absorver o que acabara de ouvir. A frieza com que falavam sobre usar meu filho, sobre me afastar dele, era quase inumano. Tem mais uma coisa que precisa saber, disse Gustavo, olhando em volta para garantir que ninguém estava ouvindo. Descobri que eles têm um plano específico após o casamento. A empresa de importação que pretendem abrir com seu filho será usada para uma operação grande. Algo envolvendo uma remessa significativa de drogas, maior do que qualquer coisa que tenham feito antes. Quando? Logo após a lua de mel. Já está tudo organizado. Seu filho assinará documentos sem saber o que realmente está autorizando. Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Uma fúria que não sabia que era capaz de sentir. Não era apenas o futuro de Júlio que estava em jogo, mas potencialmente sua liberdade, sua vida. O que posso fazer com isso? Perguntei, indicando as fotos e o gravador. Legalmente? Não muito. São evidências obtidas de forma irregular. Não serviriam em um tribunal. Gustavo fez uma pausa. Mas para convencer seu filho, podem ser suficientes. Saí daquele café com a pasta debaixo do braço, sentindo seu peso como se carregasse chumbo. Tinha em mãos a prova definitiva de que Fernanda era uma fraude, uma criminosa, uma manipuladora. Provas que poderiam abrir os olhos de Júlio, se ele estivesse disposto a vê-las. Dirigi até o apartamento dele, determinada a fazer uma última tentativa. Tinha certeza de que, diante de evidências tão concretas, ele finalmente enxergaria a verdade. O porteiro me deixou subir, um dos poucos que ainda me tratava normalmente, apesar dos boatos que certamente circulavam sobre minha implicância com a noiva do meu filho. Toquei a campainha várias vezes, até ouvir passos irritados do outro lado. Júlio abriu a porta com uma expressão de impaciência que se transformou em surpresa ao me ver. Mãe? O que está fazendo aqui? Precisamos conversar, Júlio. É importante. Mais importante do que você imagina. Ele hesitou, claramente relutante em me deixar entrar. Finalmente, deu um passo para o lado. 5 minutos. É tudo o que tenho. Estou ocupado com os últimos preparativos do casamento. O apartamento estava uma bagunça. Malas semi-arrumadas para a lua de mel, caixas de presentes empilhadas, papéis espalhados. Senti uma pontada ao ver aquela cena doméstica, sabendo o que estava prestes a destruir. Júlio, sei que você não quer me ouvir. Sei que acha que estou apenas sendo uma mãe ciumenta e controladora, mas preciso que veja isso. Abri a pasta, espalhando as fotos sobre a mesa de centro. Ele olhou para as imagens com uma expressão confusa que rapidamente se transformou em choque. Pegou uma das fotos, Fernanda beijando outro homem, e a examinou de perto,
como se procurasse algum sinal de manipulação. O que é isso? De onde tirou essas fotos? Contratei um detetive particular. Havia tantas coisas que não faziam sentido, tantos sinais de alerta. Eu precisava saber a verdade, Júlio. Ele continuou olhando as outras fotos. Fernanda com Mário, Fernanda em locais suspeitos no porto, Fernanda em reuniões com pessoas claramente perigosas. Isso pode ser qualquer coisa, disse ele, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Reuniões de trabalho, amigos... Não são amigos, Júlio. São membros do PCC. E este homem, apontei para Mário, é Mário Caixa Preta, um dos líderes da facção em Santos. Como você poderia saber disso? O tom dele era defensivo, mas seus olhos não conseguiam se afastar das imagens. Falei com a polícia. Eles já estão monitorando Fernanda há algum tempo. Ela está envolvida em esquemas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Júlio passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso é loucura, mãe. Está me dizendo que minha noiva é uma criminosa? Que está envolvida com traficantes? É absurdo. Também achei absurdo no começo. Queria estar errada, acredite. Mas tem mais. Peguei o gravador e apertei o play. A voz de Fernanda encheu o apartamento, fria e calculista, falando sobre usar Júlio como laranja, sobre garantir que ele se afastasse de mim após o casamento. Vi o rosto do meu filho empalidecer enquanto ouvia, a negação em seus olhos lentamente dando lugar à dor e à confusão. Quando a gravação terminou, houve um longo silêncio. Júlio sentou-se pesadamente no sofá, olhando para o nada. Ela me chamou de idiota, sussurrou ele finalmente. Ela está me usando. Sentei-me ao lado dele, querendo abraçá-lo, mas receosa de que ele me rejeitasse. Sinto muito, meu filho. Tanto. Eu só queria te proteger. Ele se levantou abruptamente, caminhando de um lado para o outro da sala. Não. Deve haver alguma explicação. Talvez ela esteja infiltrada, trabalhando para a polícia, algo assim. Era doloroso ver como ele ainda buscava desesperadamente uma explicação que permitisse que Fernanda fosse inocente. Era o instinto humano básico de proteger aquilo em que acreditamos, mesmo diante de evidências incontestáveis do contrário. Júlio, ouça. Minha voz era gentil, mas firme. Fui à delegacia de polícia civil. Falei com o delegado Bruno Sampaio. Fernanda está sendo investigada por envolvimento com o crime organizado. Não é uma policial infiltrada. É uma criminosa. Você foi à polícia falar da minha noiva? A incredulidade em sua voz era palpável. Como pôde fazer isso? Porque temia por você. E estava certa em temer. Eles já sabiam quem ela era, Júlio. Já estavam monitorando-a. E agora sabem que ela planeja te usar para facilitar os negócios do PCC. Ele ficou em silêncio novamente, absorvendo tudo aquilo. Então, pegou o celular do bolso. O que está fazendo? Perguntei, alarmada. Vou ligar para ela. Quero ouvir o lado dela nessa história. Não. Júlio, se você contar o que sabe, eles vão... Parei, assustada com as possibilidades. Vão o quê, mãe? A compreensão lentamente surgiu em seu rosto. Você acha que eles podem me machucar? Que Fernanda poderia... Ele não conseguiu completar a frase. Não sei do que eles são capazes, mas sei que são perigosos. E se Fernanda descobrir que você sabe a verdade antes do casamento, todo o plano deles estará arruinado. Júlio olhou para o telefone em sua mão, depois para as fotos na mesa. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso. O casamento é amanhã, Júlio. Lembrei suavemente. Não temos muito tempo. Ele me encarou. Um turbilhão de emoções em seus olhos. Dor, confusão, raiva, medo. Preciso que vá embora agora, mãe. Por favor. Júlio, por favor. Preciso ficar sozinho. Relutantemente, me levantei. Posso deixar essas provas com você? Ele assentiu silenciosamente. Na porta, me virei para olhá-lo uma última vez. Parecia tão jovem de repente, tão vulnerável. Aquele menino que eu havia criado, que eu amava mais que tudo no mundo. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado. Sempre. Ele não respondeu. Fechou a porta suavemente após minha saída. Passei a noite em claro, esperando por uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que Júlio havia tomado uma decisão. Nada veio. Liguei várias vezes.
mas todas foram para a caixa postal. Mandei mensagens que ficaram sem resposta. Na manhã do casamento, ainda sem notícias dele, me vesti com cuidado. O conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, meu colar de pérolas. Não sabia se Júlio cancelaria o casamento ou se seguiria adiante fingindo não saber de nada. Talvez com algum plano próprio. Só sabia que precisava estar lá, independentemente do que acontecesse. Roberta veio me buscar. Alguma notícia dele? Perguntou enquanto dirigia para a igreja Nossa Senhora da Conceição. Nenhuma. Não sei o que ele decidiu fazer. E o que você vai fazer se ele decidir seguir com o casamento mesmo sabendo a verdade? Era a pergunta que eu vinha evitando desde a noite anterior. O que eu faria? Ficaria sentada, calada, vendo meu filho se casar com uma mulher que planejava destruí-lo? Ou tomaria aquelas medidas drásticas que Roberta havia sugerido? Não sei, respondi honestamente. Espero que não chegue a isso. Mas enquanto o carro se aproximava da igreja, já lotada de convidados elegantemente vestidos, um pensamento começou a se formar em minha mente. Se fosse necessário, se Júlio seguisse com aquela farsa, eu teria que fazer algo que nunca imaginei ser capaz. Teria que me levantar diante de todos e expor a verdade. Teria que interromper o casamento do meu próprio filho. A igreja Nossa Senhora da Conceição estava esplêndida naquela manhã. Flores brancas e douradas decoravam cada banco. Velas perfumadas iluminavam o altar centenário. E o sol entrava pelos vitrais coloridos, criando um espetáculo de luzes no chão de mármore. Em outras circunstâncias, teria sido o cenário perfeito para uma celebração de amor. Mas para mim, enquanto caminhava pelo corredor lateral procurando um lugar discreto para sentar, parecia o cenário de um desastre iminente. Odete, por aqui. A voz de Cláudio, meu ex-marido, me chamou. Estava elegante em seu terno escuro, como sempre impecavelmente vestido. Ao seu lado, um lugar vazio na primeira fileira, o lugar tradicionalmente reservado para a mãe do noivo. Hesitei. Sentar-me ali significava aceitar o casamento, dar minha bênção silenciosa a uma união que eu sabia ser baseada em mentiras. Por outro lado, ficar nos fundos me colocaria em posição ideal para o que eu poderia precisar fazer. Vamos, Odete. Não crie mais problemas. Cláudio sussurrou quando me aproximei. Seu sorriso era cordial, mas seus olhos transmitiam uma advertência clara. Algo no tom dele me incomodou. Problemas? É assim que você vê minha preocupação com nosso filho? Como um problema? Você sabe muito bem do que estou falando. Seus delírios sobre Fernanda, suas investigações ridículas. Já basta, não acha? É o dia do casamento dele. Olhei para Cláudio com novos olhos. Havia algo em sua atitude. Uma tensão que ia além da irritação normal com uma ex-esposa intrometida. Uma suspeita começou a se formar em minha mente. Mas antes que pudesse explorar esse pensamento, a música mudou. Os convidados se levantaram. O noivo estava chegando. Júlio caminhou pelo corredor central, acompanhado pelo padrinho, seu primo Daniel. Meu filho estava lindo em seu terno, mas seus olhos estavam diferentes. Havia uma dureza ali que eu nunca tinha visto antes. Não olhou na minha direção nem uma vez enquanto tomava seu lugar no altar. Ele sabe, pensei comigo mesma. Ele viu as provas, acredita nelas, mas vai seguir com o casamento mesmo assim. Por quê? A resposta me ocorreu como um raio. Ele tinha um plano. Júlio sempre foi inteligente, metódico. Se decidiu seguir com o casamento mesmo sabendo a verdade sobre Fernanda, devia ter algo em mente. A marcha nupcial começou a tocar. As portas da igreja se abriram. Todos os olhares se voltaram para Fernanda, deslumbrante em seu vestido branco de renda italiana. Seu véu cobria parcialmente o rosto, mas era possível ver seu sorriso radiante. Um sorriso que agora me parecia o de um predador prestes a dar o bote final. Enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor, apoiada no braço de um homem que se apresentava como seu tio, mas que eu nunca havia visto antes, examinei os convidados do lado dela. Reconheci algumas faces das fotografias que Gustavo me mostrara. Pessoas ligadas ao PCC, ali, vestidos elegantemente, misturados aos amigos e familiares de meu filho. Um lobo no meio de cordeiros. No último banco, perto da entrada,
Identifiquei uma figura que fez meu coração acelerar. Mário Caixa Preta. O homem com quem Fernanda realmente tinha um relacionamento, o líder da facção que planejava usar meu filho como laranja. Estava ali, assistindo sua mulher se casar com outro homem, parte de um plano macabro que eles haviam elaborado juntos. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquele homem era perigoso e estava a apenas alguns metros de meu filho. A cerimônia começou. O padre Joaquim, um homem idoso que havia batizado Júlio quando bebê, falava sobre o amor, o compromisso, a fidelidade. Palavras que soavam como uma piada cruel, dadas as circunstâncias. Observei Fernanda durante toda a homilia. Sua postura perfeita, suas expressões de emoção calculadamente sinceras. Uma atriz consumada. Júlio, por sua vez, permanecia tenso, respondendo mecanicamente quando necessário. Vários convidados notaram, atribuindo o comportamento ao nervosismo natural de um noivo. Mas eu conhecia meu filho. Aquilo era algo diferente, algo sombrio. Chegamos então ao momento que eu tanto temia quanto antecipava. O padre Joaquim, seguindo o ritual tradicional, fez a pergunta: se alguém tem algo contra esta união, fale agora, ou cale-se para sempre. Um silêncio preencheu a igreja, como sempre acontece nesse momento. Vi Júlio endurecer ainda mais. Seus olhos, finalmente, encontraram os meus. Havia uma mensagem ali que não consegui decifrar. Um pedido? Uma advertência? Estava prestes a me levantar quando algo inesperado aconteceu. Júlio se virou para Fernanda e disse, alto o suficiente para que todos nas primeiras fileiras ouvissem: antes de continuarmos, há algo que preciso perguntar. Um murmúrio surpreso percorreu a igreja. Isso não fazia parte do roteiro tradicional. Fernanda pareceu momentaneamente desconcertada, mas logo recuperou sua compostura. Claro, amor. O que foi? É verdade que você está me usando para facilitar operações do PCC no Porto de Santos? O choque foi imediato e palpável. Alguns convidados ofegaram. Outros, confusos, olharam em volta como se tivessem ouvido errado. Fernanda empalideceu, mas seu sorriso permaneceu congelado no rosto. Do que você está falando, querido? Deve ser o nervosismo. Sua voz era doce, controlada, mas notei um tremor sutil. Estou falando das suas reuniões com Mário Caixa Preta, que por sinal está aqui hoje. Júlio apontou para o fundo da igreja, onde Mário já se levantava, desconfortável com a atenção súbita. Estou falando de como você planeja me usar como laranja em operações de lavagem de dinheiro. Estou falando de como você me chamou de idiota enquanto conversava com ele. O caos começou a se instaurar. Pessoas se levantaram, vozes se elevaram. Fernanda, pela primeira vez, pareceu genuinamente assustada. Júlio, você está louco? De onde tirou essas ideias absurdas? Foi nesse momento que percebi. Júlio não precisava que eu me levantasse e interrompesse o casamento. Ele estava fazendo isso sozinho. Tinha visto as provas, acreditado nelas e decidido confrontar Fernanda publicamente, no momento em que ela menos esperava. Senti um misto de orgulho e terror. Orgulho pela coragem dele, terror pelo que poderia acontecer a seguir. Discretamente, procurei pelo celular na bolsa. Precisava chamar a polícia. De onde tirei essas ideias? Júlio continuou, sua voz ficando mais firme. Da investigação que minha mãe iniciou e que confirmei por conta própria. Das fotos de vocês juntos. Da gravação onde você admite estar me usando. Os olhos de Fernanda se voltaram para mim, cheios de ódio. Sua velha intrometida. Foi você quem colocou essas loucuras na cabeça dele. Levantei-me lentamente. Não são loucuras, Fernanda. É a verdade. E agora todos sabem. Você não sabe com quem está se metendo. Ela sibilou. Mas sei, respondi, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Sei exatamente com quem estamos lidando. E a polícia também sabe. Como se minhas palavras fossem um sinal, as portas laterais da igreja se abriram. O delegado Bruno e vários policiais entraram. Alguns uniformizados, outros à paisana. Fernanda olhou em volta como um animal encurralado. Seus olhos encontraram os de Mário.
que já se movia para a saída. Outros convidados do lado dela também começavam a se dispersar, percebendo que a situação estava fora de controle. Foi então que ela fez algo que ninguém esperava. Agarrou o microfone do padre e gritou: "É uma armadilha! Todos para fora, agora!" O caos se intensificou. Pessoas corriam em todas as direções. Ouvi gritos, vi empurrões. Os policiais tentavam controlar a situação, mas estavam em menor número. Júlio desceu do altar e veio em minha direção. "Mãe, precisamos sair daqui." Mas antes que pudéssemos nos mover, Fernanda estava na minha frente. Seu belo rosto estava contorcido em uma máscara de fúria. "Estragou meu casamento, sua velha vagabunda." Suas palavras me atingiram como um tapa. Não pela grosseria, mas pela confirmação final de que tudo o que eu suspeitava era verdade. Essa era a verdadeira Fernanda. Não a doce moça que fingiu ser por meses, mas esta criatura raivosa que via seus planos desmoronarem. "Afaste-se da minha mãe", ordenou Júlio, colocando-se entre nós. "Você é tão idiota quanto ela." Fernanda cuspiu as palavras. "Acha que acabou? Isso está apenas começando." Um estrondo ensurdecedor interrompeu a discussão. Alguém havia disparado uma arma. Mais gritos. Mais correria. Vi Mário perto da saída, uma pistola na mão, confrontando um dos policiais. "No chão!" gritou Júlio, me puxando para baixo de um dos bancos da igreja. Ficamos ali, agachados, enquanto o caos reinava. Ouvi mais tiros, vidros quebrando, o som de sirenes aproximando-se. "Sinto muito, mãe." Júlio sussurrou ao meu lado. "Eu devia ter te ouvido antes." "Está tudo bem", respondi segurando sua mão. "O importante é que você descobriu a verdade a tempo." "Como você descobriu? Como soube que algo estava errado com ela?" "Instinto de mãe", respondi simplesmente. E algumas coincidências que não faziam sentido. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o tumulto diminuir gradualmente. Mais policiais haviam chegado. A situação começava a ser controlada. "O que vamos fazer agora?" perguntou Júlio, sua voz transmitindo toda a confusão e dor que sentia. "Primeiro, vamos sair daqui com segurança. Depois, um dia de cada vez, filho." Um policial finalmente nos encontrou, agachados sob o banco. "Senhora Pacheco? Senhor Pacheco? Venham comigo. Vamos tirá-los daqui." Seguimos o oficial por uma saída lateral, evitando o caos que ainda dominava a entrada principal da igreja. Lá fora, várias viaturas policiais estavam estacionadas, luzes piscando. Paramédicos atendiam alguns convidados feridos na confusão. Vi Fernanda sendo colocada na traseira de uma viatura, algemada. Seu vestido de noiva, outrora imaculado, agora rasgado e sujo. O delegado Bruno veio ao nosso encontro. "Vocês estão bem?" Assentimos, ainda em choque. Conseguimos prender Fernanda e alguns dos comparsas dela, incluindo 2 importantes membros do PCC. Mas Mário escapou no tumulto. Um calafrio percorreu minha espinha. "Ele vai vir atrás de nós?" O delegado hesitou, o que foi resposta suficiente. "Vamos colocá-los sob proteção por enquanto, até resolvermos toda esta situação." Júlio olhava para a igreja, para o que deveria ter sido o cenário do dia mais feliz de sua vida, e agora parecia um campo de batalha. "Como fui tão cego? Como não percebi o que ela era?" "Ela era muito boa no que fazia, filho", respondi suavemente. "Enganou muita gente. Mas não você. Você viu através dela desde o início." Apom, não havia orgulho em sua constatação, apenas uma tristeza profunda. Abracei-o, sentindo seu corpo tremer ligeiramente. Meu menino forte, sempre tão confiante, agora parecia tão vulnerável. Foi nesse momento que notei algo estranho. Cláudio, meu ex-marido, estava conversando intensamente com o delegado Bruno um pouco mais afastado. A linguagem corporal dele parecia defensiva, quase agressiva. O delegado, por sua vez, tinha uma expressão severa. "O que está acontecendo ali?" perguntei a um policial próximo, indicando os dois com um movimento discreto da cabeça. O policial pareceu desconfortável. "Não tenho certeza se posso." "Por favor", insisti. "É o pai do meu filho. Precisamos saber." O homem suspirou. "Aparentemente, durante a operação, encontramos evidências de que o Sr. Pacheco pode ter conexões com o mesmo grupo criminoso."
O mundo pareceu parar por um instante. Cláudio? Envolvido com o PCC? Ainda é uma investigação preliminar, o policial apressou-se em dizer. Mas parece que ele pode ter sido o elo inicial. A forma como Fernanda conheceu seu filho. Júlio, que ouvia a conversa, empalideceu. Meu próprio pai me apresentou a ela sabendo quem ela era? Sabendo o que planejavam fazer comigo? A pergunta ficou sem resposta, mas a expressão do policial disse tudo. Vi quando o delegado Bruno fez um gesto e outro policial se aproximou de Cláudio, aparentemente lendo seus direitos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Júlio, atordoado. Mas estava. Diante de nossos olhos, Cláudio Pacheco, empresário respeitado, ex-marido, pai de Júlio, estava sendo conduzido a uma viatura policial, o rosto uma máscara de fúria e vergonha. Quando passou por nós, ele evitou nossos olhares. Apenas no último momento, já na porta da viatura, seus olhos encontraram os meus. Não havia arrependimento ali, apenas raiva por ter sido pego. Por que, Cláudio? A pergunta escapou dos meus lábios. Ele não respondeu, mas não precisava. A resposta era óbvia. Dinheiro. Sempre foi o dinheiro com ele. Durante nosso casamento, sempre reclamou que seus negócios legítimos não rendiam o suficiente, que merecíamos mais, que queria dar luxos a Júlio. Aparentemente, encontrou uma maneira de conseguir isso. Uma maneira que agora destruía não apenas sua vida, mas quase destruiu a de nosso filho também. Júlio e eu fomos conduzidos a uma viatura separada. O delegado Bruno explicou que iríamos para a delegacia prestar depoimento formal e depois seríamos encaminhados para um local seguro até que a situação se normalizasse. E quanto à mansão dos Pacheco? Posso voltar para casa depois? Perguntou Júlio. O delegado trocou um olhar significativo com outro policial antes de responder. Receio que a mansão e todos os bens do seu pai estejam sendo confiscados como parte da investigação. Há indícios de que foram adquiridos com dinheiro do crime. Outro golpe. Júlio fechou os olhos, absorvendo mais essa revelação. A casa onde cresceu, onde viveu toda a sua vida, era fruto de atividades criminosas. Tudo o que conhecia, tudo o que tinha, era baseado em uma mentira. Dentro da viatura, no caminho para a delegacia, Júlio finalmente desabou. Não com lágrimas dramáticas ou soluços altos, mas com um silêncio carregado de dor que partiu meu coração. "O que vamos fazer agora, mãe?" perguntou ele, a voz quase inaudível. Peguei sua mão, como fazia quando ele era pequeno e tinha medo do escuro. "Vamos recomeçar, filho. Juntos. Um passo de cada vez." Ele assentiu, apertando minha mão de volta. Um pequeno gesto de confiança que significava tudo naquele momento. Olhando pela janela da viatura, vi a igreja Nossa Senhora da Conceição ficando para trás, seus vitrais coloridos refletindo a luz do sol da tarde. O que deveria ter sido um dia de celebração havia se transformado em um pesadelo. Mais um pesadelo do qual havíamos despertado a tempo. Enquanto a viatura serpenteava pelas ruas de Santos em direção à delegacia, não pude deixar de pensar em como a vida pode mudar em um instante. De como decisões aparentemente pequenas, como seguir uma intuição incômoda, fazer perguntas difíceis, buscar a verdade mesmo quando dói, podem alterar completamente o curso de nossas vidas. Naquela manhã, eu havia saído de casa preparada para possivelmente destruir o casamento do meu filho. Nunca imaginei que acabaria também expondo uma rede criminosa, descobrindo a traição do meu ex-marido e potencialmente salvando Júlio de um destino muito pior que um coração partido. O preço tinha sido alto. A casa da família, a reputação, a sensação de segurança, tudo perdido em poucas horas caóticas. Mas olhando para Júlio ao meu lado, meu filho ainda vivo, ainda livre, ainda com um futuro pela frente, sabia que tinha valido a pena. "Obrigado por não desistir de mim, mãe", disse Júlio suavemente, quebrando o silêncio. "Mesmo quando eu não acreditei em você. Mesmo quando fui cruel com suas suspeitas. Sou sua mãe", respondi simplesmente. "Nunca vou desistir de você." A viatura parou diante da delegacia de polícia civil. Lá fora, já havia repórteres, câmeras, microfones. A notícia do casamento interrompido, da noiva criminosa,
do pai do noivo preso, tinha se espalhado rapidamente. Uma história sensacional para os jornais, mas uma tragédia pessoal para nós. "Estou aqui com você", disse a Júlio enquanto os policiais se preparavam para nos escoltar através da multidão de jornalistas. Ele respirou fundo, endireitou os ombros. "E eu com você, mãe. Sempre. Juntos, enfrentaríamos o que viesse a seguir. Seria difícil, seria doloroso, mas estaríamos juntos. E no final, era isso que importava." As semanas que se seguiram ao desastre na Igreja Nossa Senhora da Conceição foram um turbilhão de depoimentos, audiências e decisões difíceis. Júlio e eu fomos colocados temporariamente em um programa de proteção a testemunhas, instalados em um apartamento simples nos arredores de São Paulo, longe de tudo o que conhecíamos em Santos. A adaptação foi difícil, especialmente para meu filho, que perdera não apenas a noiva, mas também o pai, a casa e grande parte de sua identidade em um único dia. Numa manhã particularmente fria de junho, estávamos tomando café quando o telefone tocou. Era o delegado Bruno, nossa principal ponte com o mundo exterior durante esse período de isolamento. "Senhora Pacheco, precisamos que venham à Delegacia Central hoje à tarde. Há desenvolvimentos no caso que precisamos discutir pessoalmente." Algo em sua voz me deixou alerta. Aconteceu alguma coisa com o Cláudio? Foi meu primeiro pensamento. Apesar de tudo que meu ex-marido havia feito, ainda me preocupava com seu bem-estar. Não, não é sobre seu ex-marido. É algo diferente. Prefiro explicar quando estiverem aqui. Júlio, que ouvia a conversa pelo viva voz, parecia apreensivo. Desde o incidente, ele havia se tornado mais calado, mais introspectivo. O brilho confiante em seus olhos deu lugar a uma cautela constante, como se esperasse que a qualquer momento outra traição viesse à tona. "É seguro sairmos?" perguntei, pensando em Mário, caixa preta, que ainda estava foragido. "Enviarei uma equipe para escoltá-los. Estarão seguros." Trocamos olhares, Júlio e eu. Que novos desenvolvimentos poderiam ter surgido? O caso parecia relativamente simples agora. Fernanda era uma criminosa que planejava usar meu filho. Cláudio era cúmplice, possivelmente envolvido com o PCC há anos. Ambos estavam presos aguardando julgamento. O que mais poderia haver? Chegamos à Delegacia Central de São Paulo por volta das 14h, escoltados por 2 policiais à paisana que nos acompanharam durante todo o trajeto. O prédio imponente, com suas paredes cinzentas e janelas pequenas, tinha um ar de austeridade que sempre me fazia sentir desconfortável. O delegado Bruno nos recebeu em sua sala, acompanhado por uma mulher que ele apresentou como promotora federal, Andréa Campos. A presença dela só aumentou nossa apreensão. Por que uma promotora federal estaria envolvida em um caso que, por mais sério que fosse, parecia ser de jurisdição estadual? "Obrigado por virem", começou Bruno, indicando as cadeiras à sua frente. "Temos novidades que vão mudar significativamente sua compreensão sobre tudo o que aconteceu." "Que tipo de novidades?" perguntou Júlio, sua voz traindo ansiedade. A promotora Andréa tomou a palavra. "Senhor Pacheco, senhora Pacheco, o que vou contar agora é classificado como informação confidencial. Vocês precisarão assinar termos de sigilo antes de prosseguirmos." Olhei para Júlio confusa. Que segredos poderiam existir em um caso de noiva criminosa e pai corrupto? Assinamos os documentos que ela nos entregou, cada vez mais intrigados. "Fernanda Ribeiro não é quem vocês pensam", disse Andréa finalmente, após guardar os termos assinados. "Seu verdadeiro nome é Agente Especial Fernanda Cardoso, da Polícia Federal." Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. "Como assim?" "Ela é uma agente infiltrada", continuou a promotora. "Há 3 anos trabalhando em uma operação para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas que opera pelo Porto de Santos." Júlio levantou-se bruscamente, o rosto pálido. "Isso é algum tipo de piada doentia?" "Sei que é difícil de acreditar", interveio o delegado Bruno. "Mas é a verdade. A agente Cardoso foi designada para se aproximar de Mário Alves e ganhar sua confiança. Ao longo da operação, ela descobriu que havia um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários locais, entre eles, meu pai", completou Júlio,
A voz quase inaudível. Andréa assentiu. Exatamente. Seu pai, Cláudio Pacheco, era um dos principais lavadores de dinheiro para o PCC em Santos. A fortuna da família, a mansão, os carros, tudo vinha dessas atividades ilícitas. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando processar essas informações. Mas as fotos, a gravação onde ela chamava meu filho de idiota, o casamento falso, as fotos eram reais, confirmou Bruno. Ela realmente se encontrava com membros do PCC, incluindo Mário. Era seu trabalho. Quanto à gravação, a promotora pigarreou, visivelmente desconfortável. A gravação foi uma encenação. A agente Cardoso suspeitou que estava sendo investigada. Por vocês, na verdade. Ela e seu supervisor montaram aquela conversa sabendo que estavam sendo monitorados. Era uma forma de manter o disfarce intacto. E o casamento? A voz de Júlio saiu estrangulada. O casamento nunca deveria ter chegado àquele ponto, admitiu Andréa. A operação deveria ter sido concluída semanas antes. Mas surgiram complicações. E a agente Cardoso foi instruída a manter o disfarce por mais tempo. Ela planejava encontrar uma maneira de romper o relacionamento logo após o casamento, de forma a não levantar suspeitas. Senti uma onda de náusea. Tudo o que eu acreditava, tudo pelo que havia lutado nas últimas semanas, estava sendo virado de cabeça para baixo. Então, eu interrompi uma operação policial? Perguntei, percebendo o absurdo da situação. Quase arruinei anos de trabalho da Polícia Federal? Na verdade, disse a promotora com um fantasma de sorriso. Você acidentalmente ajudou a acelerá-la. Como assim? Júlio e eu perguntamos quase em uníssono. Sua intervenção forçou nossa mão. Quando ficou claro que você, ela olhou para mim, havia descoberto o envolvimento de Fernanda com o PCC, ainda que sem saber que ela era uma agente, tivemos que adaptar a operação. Utilizamos o confronto no altar como uma oportunidade para prender vários membros importantes da organização que estariam presentes no casamento. Foi tudo planejado? Perguntou Júlio, incrédulo. Não exatamente, respondeu Bruno. Tivemos que improvisar muito. Seu confronto público com a agente Cardoso não estava no roteiro, mas trabalhamos com o que tínhamos. Tentei organizar meus pensamentos, que pareciam um novelo embaraçado. Mas por que estamos sabendo disso agora? Por que não nos contaram antes? A promotora e o delegado trocaram olhares antes de Andréa responder. Porque a operação ainda está em andamento. Mário Alves continua foragido, assim como outros membros importantes da organização. Mantivemos vocês isolados não apenas para sua proteção, mas também para preservar a integridade da investigação. E por que estão nos contando agora? Insistiu Júlio. Bruno suspirou profundamente antes de responder. Porque a agente Cardoso pediu para falar com vocês. Ela sente que deve algumas explicações. Meu coração acelerou. Ela está aqui? Sim, numa sala de reuniões no final do corredor. Vocês não são obrigados a vê-la. Entendemos completamente se preferirem não. Quero vê-la, interrompeu Júlio, sua voz surpreendentemente firme. Eu também, concordei, embora uma parte de mim temesse esse encontro. Fomos conduzidos por um corredor longo e mal iluminado até uma porta simples, sem identificação. Bruno bateu 2 vezes antes de abri-la. E lá estava ela. Não mais a noiva deslumbrante em seu vestido branco, nem a criminosa raivosa sendo levada algemada. Fernanda, ou agente Cardoso, usava roupas simples, jeans, uma blusa branca básica, cabelos presos em um rabo de cavalo, sem maquiagem, sem joias, sem disfarces. Ela se levantou quando entramos, seu olhar encontrando primeiro o de Júlio, depois o meu. Havia algo diferente em seus olhos, uma honestidade que nunca tinha visto antes. Obrigada por concordarem em me ver, disse ela, a voz mais grave e profissional do que a que usava conosco. O delegado Bruno indicou que deveríamos nos sentar. Vou deixá-los conversar. Estarei logo ali fora se precisarem. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ninguém parecia saber como começar esta conversa impossível. Sinto muito, disse finalmente Fernanda. Por tudo. Pelas mentiras, pelo sofrimento que causei. Especialmente a você, Júlio. Meu filho permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável.
Fernanda continuou. Quando aceitei esta missão, sabia que teria que fazer coisas difíceis. Sabia que teria que mentir, manipular pessoas, fingir sentimentos, mas nunca imaginei. Ela hesitou, procurando as palavras certas. Nunca imaginei que me aproximaria de alguém como você. Alguém genuinamente bom. Era tudo mentira? Perguntou Júlio finalmente, sua voz controlada, mas com uma dor subjacente que partiu meu coração. Cada momento, cada palavra, Fernanda olhou diretamente para ele. No início, sim, você era apenas um meio para um fim. Uma forma de me aproximar de seu pai, que já estava em nossa mira por suspeita de lavagem de dinheiro. Mas com o tempo, ela respirou fundo. As coisas mudaram. Eu mudei. Não acredito em você, disse Júlio simplesmente. Como poderia? Eu sei, respondeu ela assentindo. Eu não esperaria que acreditasse. Só queria que soubesse que nem tudo foi falso. Que em algum momento, parei de fingir e comecei a temer o que estava fazendo com você. Minha indignação finalmente encontrou voz. Se realmente se importava com ele, por que continuou? Por que deixou que chegasse até o altar? Porque tinha uma missão a cumprir, respondeu ela, virando-se para mim. Porque havia vidas em jogo. Porque o esquema que estávamos investigando não era apenas sobre dinheiro. Era sobre drogas que matavam jovens, armas que alimentavam a violência nas comunidades, pessoas inocentes sendo usadas como Júlio quase foi. E quanto a me chamar de velha vagabunda? Perguntei, lembrando do momento na igreja. Pela primeira vez, vi um lampejo de vergonha genuína nos olhos dela. Isso foi no calor do momento. Estava tentando manter meu disfarce, mesmo com tudo desmoronando. Não há desculpa para isso. Sinto muito, de verdade. Júlio levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Ficou de costas para nós por um longo momento antes de falar novamente. Você sabia que meu pai estava envolvido desde o início? Foi por isso que se aproximou de mim? Sim, admitiu Fernanda. Seu pai estava sob investigação há quase 1 ano quando nos conhecemos. Ele era suspeito de lavar dinheiro para o PCC através de suas empresas de importação. Aproximar-me de você foi estratégico. A dor no rosto de Júlio era palpável. Então tudo foi um plano elaborado. Nosso encontro casual no clube náutico foi planejado, sim, confirmou ela. Sabíamos que você estaria lá naquele dia. Mário tinha dado instruções para que eu me aproximasse, ganhasse sua confiança, eventualmente me casasse com você. O plano era usar sua posição como engenheiro respeitado para expandir as operações de lavagem. E meu pai concordou com isso? Com usar o próprio filho? Fernanda hesitou. Seu pai sabia que Mário tinha interesse em você como potencial laranja. Ele não se opôs. A revelação caiu como uma bomba. Cláudio não apenas estava envolvido com criminosos, mas havia permitido, talvez até facilitado, que seu próprio filho fosse usado por eles. A traição era ainda mais profunda do que imaginávamos. Por que está nos contando tudo isso agora? Perguntei, tentando entender o propósito daquele encontro doloroso. Porque vocês merecem saber a verdade, respondeu ela. E por que precisamos de sua ajuda? Nossa ajuda? Repeti incrédula. Depois de tudo isso, você ainda quer algo de nós? Mário Alves continua foragido, explicou Fernanda. Assim como vários outros líderes importantes do esquema. Acreditamos que eles estão planejando uma grande operação, possivelmente a maior remessa de drogas já tentada pelo Porto de Santos. Se conseguirmos detê-los e apreender essa carga, podemos desmantelar completamente a rede. E o que isso tem a ver conosco? Perguntou Júlio, voltando-se finalmente para encará-la. Eles pensam que eu sou uma criminosa que foi presa, explicou Fernanda. Não sabem que sou uma agente. Se eu escapar da prisão e fizer contato, dizendo que quero vingança contra vocês por terem arruinado tudo, eles podem me aceitar de volta, especialmente se eu oferecer informações valiosas. Que tipo de informações? Perguntei, já temendo a resposta. Onde vocês estão escondidos? Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Ela estava sugerindo que nos usássemos como isca. Absolutamente não, declarei. Já passamos por trauma suficiente. Não vamos nos colocar deliberadamente em perigo. Estariam protegidos, é claro. Apressou-se Fernanda. Haveria agentes disfarçados por toda parte, monitorando cada movimento.
Vocês nunca estariam realmente em risco. Como podemos confiar em você? Perguntou Júlio, sua voz carregada de amargura. Você mentiu para nós por meses. Planejou um casamento inteiro baseado em mentiras. Agora devemos acreditar que nos manterá seguros? Fernanda sustentou seu olhar. Não, não devem. Não tem razão alguma para confiar em mim. É por isso que não estou pedindo. Estou apenas apresentando a opção. A decisão é totalmente de vocês. Percebi então que algo havia mudado em Júlio durante esta conversa. A dor em seus olhos permanecia, mas havia algo mais agora. Uma determinação, uma dureza que não existia antes. Se dissermos não, o que acontece? Perguntou ele. Encontraremos outra maneira, respondeu Fernanda. Levará mais tempo. Talvez não seja tão eficaz, mas continuaremos com a operação. Vocês permanecerão no programa de proteção até considerarmos seguro liberá-los. E se dissermos sim? Júlio! Exclamei, chocada que ele sequer considerasse a possibilidade. Você não pode estar pensando... Quero ouvir, mãe. Ele me interrompeu gentilmente. Quero saber exatamente o que estão propondo. Fernanda explicou o plano em detalhes. Ela escaparia da prisão. Faria contato com os membros do PCC ainda em liberdade, incluindo Mário. Ofereceria informações sobre nosso paradeiro como prova de sua lealdade. Uma operação seria montada para nos capturar, mas na verdade seria uma armadilha para prender os criminosos e apreender a droga. O risco para vocês seria mínimo, garantiu ela. Estariam cercados por agentes o tempo todo. Como minha mãe disse, já passamos por trauma suficiente, respondeu Júlio após um longo silêncio. Precisamos de tempo para pensar. Claro, concordou Fernanda. Não esperava uma resposta imediata. Quando saímos da sala, minha cabeça girava com todas as revelações. Nada era o que parecia. A vilã era uma heroína. O pai amoroso era um traidor ainda maior do que imaginávamos. E agora nos pediam para participar voluntariamente de uma operação policial perigosa. Você não está realmente considerando isso, está? Perguntei a Júlio quando estávamos a sós no carro que nos levava de volta ao apartamento de segurança. Na verdade, estou, respondeu ele para meu espanto. Júlio, é loucura! Já passamos por tanto... Exatamente, mãe. Passamos por tanto. Perdemos tanto. Sua voz estava calma, mas havia uma firmeza ali que me surpreendeu. Nossa casa, nossa vida em Santos, nossas identidades. Tudo porque meu pai decidiu se envolver com criminosos e me usou como peão em seu jogo sujo. E é por isso que deveríamos nos arriscar ainda mais? É por isso que deveríamos ajudar a acabar com isso de uma vez por todas. Ele virou-se para mim, seus olhos brilhando com uma determinação que não via desde antes de tudo isso começar. Não quero viver o resto da vida olhando por cima do ombro, me perguntando se Mário finalmente nos encontrou. Quero virar esta página. Entendi então que meu filho estava tentando recuperar algum controle sobre sua vida. Depois de ter sido manipulado por Fernanda, traído por seu pai, usado como peão em jogos que não compreendia, ele queria ser um agente ativo em seu próprio destino. Vamos pelo menos pensar com calma, pedi. Não tome uma decisão no calor do momento. Ele concordou. E passamos os dias seguintes discutindo os prós e contras, pesando os riscos, considerando alternativas. No final, surpreendi a mim mesma concordando com Júlio. Participaríamos da operação. Talvez fosse um desejo de justiça, ou a necessidade de encerrar aquele capítulo de nossas vidas. Talvez fosse apenas cansaço de viver como vítimas. Qualquer que fosse o motivo, informamos nossa decisão ao delegado Bruno, que organizou uma reunião com toda a equipe da operação. Os dias que se seguiram foram intensos. Fomos instruídos sobre cada detalhe do plano, treinados para diversas contingências, preparados para o papel que desempenharíamos naquela peça elaborada. Fernanda, agora oficialmente agente Cardoso para nós, escapou da prisão com a ajuda de cúmplices que, na verdade, eram agentes disfarçados. Em menos de uma semana, ela fez contato. Mário a aceitou de volta, embora com certa suspeita. A isca havia sido lançada. Agora, tudo dependia de sua habilidade de convencê-lo e de nossa capacidade de manter a compostura quando o momento chegasse. A operação foi marcada para uma noite de quarta-feira. Júlio e eu
Estávamos em um novo esconderijo, um apartamento em Guarujá que havia sido totalmente equipado com câmeras de vigilância e microfones ocultos. Agentes disfarçados ocupavam os apartamentos vizinhos, o café da esquina, os carros estacionados na rua. Estávamos cercados de proteção, embora invisível aos olhos comuns. Às 22h37, exatamente como planejado, ouvimos uma batida na porta. Trocamos um último olhar, Júlio e eu, antes de ele abrir. Mário estava lá, junto com 2 homens armados. Fernanda logo atrás, seu rosto uma máscara impenetrável. "Olá, quase sogra", disse Mário com um sorriso frio. "Acho que temos contas a acertar. Não precisamos fingir nosso medo. Era genuíno." Apesar de todas as garantias, estar frente a frente com aquele homem, vendo o ódio em seus olhos, sentindo o perigo que emanava dele, era aterrorizante. Os minutos seguintes pareceram se esticar infinitamente. Mário falava, ameaçava, gabava-se de como havia escapado da polícia, de como sua operação continuava mais forte do que nunca. Júlio e eu respondíamos minimamente, como havíamos sido instruídos. Então, no momento exato em que Mário mencionou a localização da grande remessa de drogas, o verdadeiro alvo da operação, as portas e janelas explodiram simultaneamente. Agentes da Polícia Federal invadiram o apartamento por todos os lados, gritando ordens, armas em punho. Júlio me puxou para o chão, cobrindo meu corpo com o seu conforme havíamos ensaiado. O caos era ensurdecedor. Gritos, tiros, vidros quebrando. Fechei os olhos, rezando para que tudo acabasse logo, para que saíssemos vivos daquela loucura. Quando reabri os olhos, estava tudo terminado. Mário e seus homens estavam rendidos, algemados, sendo conduzidos para fora. Fernanda, não, a agente Cardoso, estava ao lado do chefe da operação, já em seu papel oficial, dando instruções, coordenando a ação. Ela veio até nós enquanto éramos escoltados para um veículo blindado. "Acabou", disse simplesmente. "Vocês estão seguros agora." Júlio olhou para ela longamente antes de responder. "Nada realmente acaba, não é mesmo? Apenas se transforma em outra coisa." 3 meses se passaram desde aquela noite. A operação foi um sucesso retumbante. A maior apreensão de drogas da história do Porto de Santos. Dezenas de prisões, incluindo políticos e empresários insuspeitos, e o desmantelamento de uma das maiores redes de tráfico e lavagem de dinheiro do estado. Júlio e eu deixamos o programa de proteção a testemunhas. Com os principais criminosos presos e condenados, não havia mais ameaça imediata. Não voltamos para Santos. Muitas memórias, muita dor. Em vez disso, recomeçamos em Curitiba. Um apartamento modesto, uma vida simples. Júlio abriu seu próprio escritório de engenharia. Eu comecei a trabalhar como voluntária em um centro comunitário. Aos poucos, estamos reconstruindo nossas vidas, peça por peça, dia após dia. Cláudio foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. Não fomos ao julgamento. Júlio escreveu uma carta que foi lida em tribunal, não em defesa do pai, mas explicando como suas ações haviam destruído uma família. Quanto à agente Cardoso, recebemos uma carta dela algumas semanas atrás. Uma carta oficial, acompanhada por um pequeno recorte de jornal sobre a condecoração que recebeu pelo sucesso da operação. No final, uma nota manuscrita. Algumas mentiras são necessárias, mas seu custo nunca é pequeno. Carrego comigo o preço das minhas. Júlio leu a nota, dobrou-a cuidadosamente e guardou-a em sua escrivaninha. Não falamos mais sobre ela, mas às vezes pego meu filho olhando para o horizonte com uma expressão distante e me pergunto se ele pensa no que poderia ter sido, em uma realidade onde Fernanda Ribeiro fosse apenas uma mulher que se apaixonou por ele, e não uma agente cumprindo sua missão. A vida segue diferente do que imaginávamos, mas ainda nossa. E em momentos raros de calma, quando olho para trás e penso em tudo o que aconteceu, na igreja, nas revelações, nos perigos que enfrentamos, percebo que faria tudo de novo, porque no final conseguimos o que importava: a verdade, a justiça e a chance de recomeçar.
Não como vítimas de uma conspiração, mas como sobreviventes de uma história que, apesar de todos os seus momentos sombrios, nos ensinou sobre coragem, resiliência e o poder incalculável do amor de mãe. Olhando para trás agora, quase um ano depois daquele dia na igreja Nossa Senhora da Conceição, ainda me pergunto como uma simples intuição de mãe me levou a uma jornada tão extraordinária. Eu, Odete Pacheco, uma senhora de 62 anos, ex-empresária do ramo têxtil, descobri uma força dentro de mim que não sabia existir quando se tratava de proteger meu filho. Tudo começou com pequenos sinais, detalhes que não se encaixavam sobre Fernanda. O jeito como ela mudava sua história, os telefonemas secretos, as reuniões misteriosas. A cada passo que eu dava para descobrir a verdade, mergulhava mais fundo em um mundo que nunca imaginei existir em Santos. Um mundo de crime organizado, tráfico de drogas e traições que chegaram ao coração da minha própria família. Quem poderia imaginar que meu ex-marido Cláudio estaria envolvido com o PCC? Que ele permitiria que seu próprio filho fosse usado como laranja em esquemas de lavagem de dinheiro? A dor dessa traição foi talvez a mais difícil de todas. Ver um pai disposto a sacrificar o futuro do filho por ganância. E então, veio a maior reviravolta de todas. Descobrir que Fernanda, a mulher que eu considerava uma criminosa manipuladora, era na verdade uma agente federal infiltrada, dedicando sua vida a desmantelar uma das maiores redes criminosas do estado. As mentiras que ela contou, os sentimentos que fingiu, os planos que fez, tudo parte de uma missão maior que, no final, ajudou a salvar inúmeras vidas. Ainda lembro do rosto de Júlio quando descobrimos a verdade. A mistura de alívio ao saber que ela não era uma criminosa, com a dor de perceber que o amor que sentiu poderia ter sido apenas mais uma parte da encenação. Essas feridas demoram a cicatrizar, e algumas talvez nunca cicatrizem completamente. Nossa participação na operação final foi assustadora e arriscada, mas necessária para nosso próprio fechamento. Confrontar Mário Caixa Preta face a face, servir como iscas em uma armadilha elaborada pela Polícia Federal, experiências que jamais pensei que viveria aos 62 anos de idade. Mas havia uma estranha sensação de poder em fazer parte ativa do desmantelamento daquela organização criminosa, em vez de permanecer como vítimas passivas. Hoje, nossa vida em Curitiba é simples e honesta. Júlio reconstruiu sua carreira como engenheiro, desta vez em terreno firme, sem os alicerces podres que seu pai havia construído. Quanto a mim, encontrei propósito ajudando outros no centro comunitário. Pessoas que, como nós, precisaram recomeçar suas vidas do zero por circunstâncias difíceis. Às vezes ainda recebo notícias de Santos. A mansão dos Pacheco foi convertida em um centro cultural após ser confiscada pelo governo. O restaurante Maresia, onde flagrei Fernanda com outros homens, fechou as portas depois que se descobriu ser ponto de encontro para negociações do PCC. A igreja Nossa Senhora da Conceição passou por reformas após os danos causados naquele dia caótico. E agora está mais bonita que nunca. Cláudio cumpre sua pena em uma penitenciária estadual. Júlio recebeu algumas cartas dele, mas não respondeu. Talvez um dia encontre em seu coração a capacidade de perdoar, mas esse dia ainda está distante. Algumas traições cortam fundo demais. Da agente Cardoso, ainda é difícil pensar nela como Fernanda. Recebemos ocasionalmente notícias indiretas. Foi promovida após o sucesso da operação e agora trabalha em Brasília. Nunca mais nos vimos pessoalmente. É melhor assim. Há histórias que precisam terminar para que outras possam começar. O que aprendi com tudo isso? Que a intuição de uma mãe é uma força poderosa que não deve ser subestimada. Que às vezes precisamos desafiar aqueles que amamos para protegê-los. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível a uma vida construída sobre mentiras. Aprendi também que não existem vilões e heróis puros em histórias reais. Fernanda mentiu e manipulou, mas para servir a um bem maior. Meu ex-marido traiu e prejudicou a própria família, mas em algum momento também foi o homem que amei e o pai que Júlio adorava. E eu? Fui longe demais em minhas investigações? Causei dor desnecessária ao interromper um casamento que, de qualquer forma, estava destinado ao fracasso?
Essas são perguntas que ainda me atormentam nas noites silenciosas. Talvez a lição mais importante seja que a vida raramente segue os roteiros que imaginamos. Naquele dia, quando me vesti para ir ao casamento do meu filho, jamais poderia prever onde estaríamos um ano depois. Perdemos muito: uma casa, relações familiares, a segurança de uma vida conhecida. Mas ganhamos também honestidade, uma nova chance e a certeza de que, quando colocados à prova, somos capazes de enfrentar o impossível. Para todos vocês que acompanharam minha história até aqui, deixo uma mensagem do fundo do coração. Confiem em seus instintos. Lutem por aqueles que amam, mesmo quando o caminho é difícil. E lembrem-se de que, por mais escura que pareça a noite, sempre há uma chance de recomeço quando o sol nascer. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para ouvir minha história aqui no canal Vovó Lembrou. Foi difícil reviver esses momentos, abrir feridas que ainda estão cicatrizando, mas há um poder libertador em compartilhar nossas experiências, sabendo que podem ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes. Se minha história tocou você de alguma forma, por favor, deixe um comentário abaixo contando o que achou ou o que faria no meu lugar. Sua opinião é muito importante para mim e para todos nós do canal. Seus comentários me ajudam a seguir em frente e a encontrar forças para continuar compartilhando histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal Vovó Lembrou, para não perder nenhuma das nossas histórias reais contadas em primeira pessoa. São relatos como o meu, de pessoas comuns que viveram experiências extraordinárias, momentos que transformaram suas vidas para sempre. Temos novos vídeos todas as semanas, cada um com uma jornada diferente para compartilhar. E se você puder, por favor, ajude nosso canal com o Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar produzindo estes conteúdos e trazendo mais histórias para vocês diariamente. Criar estes vídeos exige muito trabalho, pesquisa, tempo e dedicação. Seu apoio, mesmo que pequeno, faz uma enorme diferença para que possamos continuar compartilhando histórias como a minha. Antes de me despedir, gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Até onde iriam para proteger alguém que amam? Quais sinais de alerta vocês já ignoraram e depois se arrependeram? Compartilhem suas experiências nos comentários. Quem sabe sua história não pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Obrigada por me ouvirem, por acreditarem em mim, por fazerem parte desta jornada. A vida segue com suas surpresas, desafios e belezas inesperadas. E enquanto houver histórias para contar, estaremos aqui, recordando, compartilhando e, principalmente, vivendo. Até o próximo relato aqui no Vovó Lembrou.